São Paulo, 1948. Uma cidade em crescimento, mas também palco de um dos casos mais sombrios da história criminal do Brasil. Um crime que deixou marcas profundas, não apenas pela tragédia, mas também pelas lendas e fatos assombrosos que surgiram em torno dele. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Hoje, o mistério do crime do Poço, uma tragédia que ecoa no tempo. Em uma casa modesta, na região central de São Paulo, na rua Santo Antônio, número 104, morava Paulo Ferreira de Camargo, um professor de química de 26 anos, sua mãe, Benedita, e suas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia. Paulo tinha um comportamento reservado. Em meados de 1948, ele iniciou a construção de um poço no quintal, alegando que precisa de água pura para suas pesquisas de química. Então, esse poço fica ou não fica pronto? Tá quase, professor, tá quase. Amanhã a gente termina isso. Eu preciso que cave mais fundo, hein? Bem mais fundo, hein? Pode deixar, professor. Vai ficar do jeito que o senhor pediu. Na edição de 25 de novembro de 1948, do jornal Diário da Noite, foi divulgada a notícia de que depois de uma viagem ao Paraná, Paulo recebeu um telegrama informando que sua mãe e suas duas irmãs tinham morrido em um acidente de trânsito naquele estado. A morte foi comunicada para parentes e amigos por Paulo, mas a história não convenceu a polícia. A polícia recebeu uma denúncia e passou a investigar a situação mais de perto. A polícia de São Paulo conseguiu contactar com as autoridades do Paraná e, para surpresa de todos, não havia qualquer ocorrência naquele estado envolvendo acidente de trânsito com 3 vítimas fatais nas datas da suposta viagem ao Paraná. Em uma noite, o delegado e outros policiais vão à casa de Paulo para questioná-lo sobre sua mãe e suas irmãs. Professor, para que serve esse poço aí? Para as minhas pesquisas. Pesquisas? E por que o senhor não está usando o poço? Eu não precisava mais dele. O senhor tem recebido notícias da sua família? Notícias? A minha mãe e as minhas irmãs morreram no acidente de carro, seu delegado. Mas a polícia do Paraná não confirma essa história, professor. Eles dizem que não consta nenhum acidente com 3 mulheres mortas. Eles estão mentindo. O senhor viu o telegrama. Calma, tá tudo bem. Meus pêsames. O senhor se incomoda de me mostrar sua casa? Sua casa é muito fria. A respeito da viagem da sua família, ela viajou por quê? Foram visitar parentes, seu delegado. Parentes? Quantos quartos tem a sua casa? O senhor está se sentindo bem? Três pessoas não somem assim sem deixar rastro. Com a presença dos policiais em sua casa e vendo-se que não seria mais possível sustentar a história do suposto acidente, Paulo vai ao banheiro e, com um tiro no coração, termina com sua vida. Os bombeiros foram chamados para escavar o poço e se depararam com uma cena trágica.
3 cadáveres de cabeça para baixo, com braços amarrados e cabeças cobertas com um pano, estavam escondidos no local. Eram a mãe e as 2 irmãs de Paulo. A polícia trabalhou com 2 hipóteses que levaram Paulo a cometer o crime. Uma é de a família não aceitava um relacionamento de Paulo com uma mulher. Outra seria que sua mãe e suas irmãs estariam muito doentes e Paulo não queria cuidar delas. Nenhuma das hipóteses foi confirmada. Entretanto, analisando o local do crime, a polícia teve indícios de como o crime aconteceu. Boa noite, filho. Você já jantou? Filho, você tá bem? Mamãe, a senhora pode me ajudar aqui? Depois de ter matado sua mãe e suas irmãs, Paulo foi até o Paraná e mandou para ele mesmo um telegrama, informando do acidente de carro onde sua família teria morrido. Até hoje, não se conhece os reais motivos de um crime tão bárbaro. Muito se especula sobre influências sobrenaturais no local. Depois do crime, a casa foi demolida, mas o terreno continuou marcado por tragédias. Décadas depois, o edifício Joelma foi construído no local. Em 1974, um incêndio devastador tirou a vida de 189 pessoas, alimentando rumores de uma maldição associada ao local. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!